Diga misericórdia. Diz assim, Deuteronômio 30, versículo 19: Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. É um conselho de Deus. Deus está dizendo, ó, eu coloco a bênção e eu coloco a maldição. Tem a bênção e tem a maldição. Escolhe a vida para que tu vivas, tu e a tua semente, você e a sua casa. Deus está dizendo, você é que vai fazer as escolhas, você é que vai tomar decisão, a escolha será sua. E o primeiro texto e exemplo que eu quero dar nesta noite é sobre a vida de Abraão, que está em Gênesis 12, 1, quando Deus manda ele sair da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Era uma decisão difícil, porque ele estava no lugar do conforto, e quando nós estamos no lugar do conforto, é difícil tomar a decisão. Ele estava na casa do seu pai, ele estava na sua terra, ele estava na sua casa, no conforto da sua casa. Chega Deus e diz para ele, você tem que ir para uma terra, que ele nem sabe qual terra é essa. Você tem que ir para um lugar, que você nem sabe, ele não sabe qual lugar é esse. Deus é que vai mostrar a ele. Era uma decisão difícil, era uma escolha difícil para ele. Se hoje alguém apontar para nós um caminho, Deus chega e aponta, ó, você vai para tal lugar, vai acontecer isso. Muitos recusam, ficam com medo. Como é que eu vou sair da minha casa? Como é que eu vou sair da minha fazenda, das minhas terras, ir para um lugar que eu nem sei qual lugar? Era uma decisão difícil. Mas diz a Bíblia que ele obedeceu. Diz a Bíblia que ele obedeceu a palavra de Deus e mudou a sua história e a história do seu povo, porque ele fez a melhor escolha. Ele obedeceu e foi na direção que Deus apontou. Ele disse, eu quero obedecer a Deus, vou seguir essa direção. E diz a Bíblia que Abraão saiu com a sua casa, com a sua família, e foi para a terra que Deus iria lhe mostrar. O segundo exemplo é Noé. Gênesis capítulo 6, verso 14, Deus diz para ele fazer uma arca, e Deus disse que ia trazer um dilúvio. Mas como Deus iria trazer um dilúvio se não chovia, não tinha chuva? E Deus disse, ó, constrói a arca que eu vou mandar água, vai ter um dilúvio e vai morrer todo mundo. E Noé teve que tomar uma decisão, construir uma arca para salvar sua família. Muitos zombavam dele porque não tinha chuva. Se não tem chuva, por que você vai construir isso? Você é maluco. Mas Noé decidiu obedecer a Deus. Ele decidiu construir uma arca, e ele construiu e salvou toda a sua família. Todos que estavam dentro da arca foram salvos. Noé, sua família, seus filhos. E todos que zombaram de Noé, não acreditando na construção que Deus mandou ele realizar, todos morreram, todos pereceram. Então Noé fez uma escolha. Outro que eu quero que eu anotei aqui é Moisés, que também teve que fazer uma escolha. A Bíblia diz em Hebreus 11, 24, que diz que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés teve que fazer uma escolha. Moisés não poderia ser príncipe do Egito e libertador do povo de Deus, ou uma coisa ou outra. Ou ele seria o príncipe e talvez o próximo Faraó, ou talvez um braço direito de Faraó, ou ele seria libertador do povo de Deus. Não dava para ser as duas coisas, ou príncipe, ou libertador, ou próximo Faraó, ou libertador. Então Moisés tem que fazer uma escolha. Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com o palácio de Faraó?
Eu vou ser um braço direito de Faraó? Talvez o próximo Faraó? Eu vou ficar no palácio ou eu vou ficar com Deus? O texto diz que Moisés fez uma escolha. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Uma escolha. Moisés escolheu ficar com Deus. Moisés, eu vou ficar com Deus. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. É uma escolha. Ele escolheu ser maltratado. Moisés escolheu se afastar dos prazeres do pecado. Ele escolheu isso. Moisés tinha em vista a recompensa, o galardão. E em Êxodo 3:5, Deus aparece para Moisés. E Deus disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus estava dizendo para Moisés: o sapato, a sandália que Faraó te deu não serve mais, porque agora a terra é santa. Agora o lugar é santo. Aquilo que Faraó te deu não serve. O sapato que ele te deu não serve. Agora a terra é santa. Você está na terra santa. Você agora tem um estilo santo. Então quando você começa a viver com Deus, você muda o estilo de vida. Aquilo que o mundo te deu não serve mais. O vestido que o mundo te deu não serve mais. As vestes que o mundo te deu não serve mais. O sapato que você ganhou do mundo não serve mais. Porque agora vocês têm um novo estilo de vida. Você tem que fazer uma escolha. Você agora é diferente. Você agora usa outras vestes. Você não se veste mais como uma mundana, não. Você agora é serva de Deus, é servo de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Você está na terra santa. Então você tira os seus sapatos para pisar numa terra santa, porque o sapato que Faraó te deu não serve mais. A blusa que Faraó te deu não serve mais. A saia que Faraó te deu não serve mais para você usar dentro da terra que é santa. Então Deus diz para Moisés: tira os teus sapatos, porque o lugar que você está é terra santa. O sapato que Faraó te deu não serve mais. Glória a Deus. Moisés fez uma escolha. Outro que fez uma escolha na Bíblia é José do Egito. Gênesis 39, você pode ver na sua história. A mulher de Potifar colocou os olhos nele e ele fugiu. E ele diz no versículo 9: como pois faria eu este mal, este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Veja que José estava sozinho, longe da sua casa. Ninguém saberia se ele pegasse aquela mulher. Um rapaz solteiro, jovem, sem namorada, né, com os hormônios aí à flor da pele, e ele correu daquela mulher. E ele disse: como pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele disse: eu não posso pecar contra Deus. Ele fez uma escolha. Ele escolheu não pecar contra Deus. Ele escolheu também perdoar os seus irmãos. E em Gênesis 41, verso 52, José diz assim: o que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu estava vendo uma mensagem de um pastor que ele disse que o crente é igual mola espiral. Você pisa nela, mas com o tempo ela vai cansando a sua musculatura e joga novamente o seu pé para cima. Às vezes alguém vem na sua vida, vem na sua casa, vem na sua família e pisa em você, pisa na sua casa, pisa na sua família. Mas porque você tem um Deus sobre a sua vida, Deus te faz crescer na terra da sua aflição. Porque você tem um Deus na sua casa, por mais que alguém pise em você e tente te empurrar para baixo, há um Deus sobre a minha vida, há um Deus sobre a sua vida que vai te empurrar para cima. Há um Deus que vai fazer você crescer na terra da sua aflição. Mas você precisa fazer uma escolha: ser fiel a Deus. José decidiu ficar com Deus. Ele disse não para aquela mulher. Ele escolheu a sua vida com Deus. Outro exemplo na Bíblia que temos: Daniel capítulo 1, verso 8.
diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E olha que nós gostamos de comer, hein? O servo de Deus gosta de comida, mas Daniel sabia que aquela comida era de ídolos, apresentado para ídolos. Então Daniel disse: eu não vou comer esta comida. Ele escolheu. Se fosse outra pessoa: eu estou com fome, a comida do palácio é boa, eu não quero nem saber o que tem nessa carne, eu vou mandar para dentro. Eu não quero nem saber o que tem nessa comida, se é oferecido para ídolos ou não, eu vou comer. Mas Daniel disse: não, eu quero comer legumes, eu não quero essa comida, porque essa comida é oferecida para ídolos. E ele disse: não, eu quero ficar com Deus. E esse primeiro não ajudou ele a também a dizer o segundo não. Daniel capítulo 6 adiante, já velho, quando veio uma ordem que dizia que ninguém poderia adorar outro senão o rei daquele lugar. E quando Daniel soube desse decreto, Daniel abriu a sua janela e continuou orando em direção a Jerusalém. E alguém disse: olha, o rei, tem alguém que respeitou o seu decreto. Tem um homem aí que está orando, fazendo petição para outra pessoa. Só pode pedir ao rei, petição só ao rei. Tem um decreto lá por 30 dias que só pode se dirigir ao rei. E Daniel continuava orando a Deus. E ele foi jogado na cova dos leões. Ele escolheu ficar com Deus, mesmo sendo punido, e Deus o livrou na cova dos leões. Mas ele teve que fazer uma escolha. Quando ele era jovem, ele disse não para o manjar, e quando ele já estava velho, ele também disse não, e foi jogado na cova dos leões, e Deus o livrou daquele lugar. Mas ele teve que fazer uma escolha. Outro que teve que fazer uma escolha na Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo 8, fala que depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías agora faz uma escolha. Habitava no meio de um povo impuro, um povo que não tinha a bênção de Deus, que não tinha comunhão com Deus, e agora ele é tocado pela brasa viva do altar, e agora ele tem a sua vida transformada, e ele escolhe ficar com Deus. Ele não quer ficar no meio do povo impuro, ele não quer ficar no meio do povo que está sempre com palavra de maldição, ele não quer ficar no meio desse povo pecador, ele quer ficar perto de Deus. Depois que ele é tocado nos seus lábios, ele diz: eis-me aqui. Ele escolheu ficar com Deus. Escolha. Outra pessoa que também fez uma escolha foi Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 16, ela disse para Noemi, sua sogra: disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousare a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Por causa desta decisão, Ruth entrou para a linhagem de Davi, a linhagem real. Por causa dessa decisão, Ruth entrou para a linhagem de Jesus, porque ela decidiu seguir a sua sogra. Ela fez uma escolha. Ela saiu do meio do seu povo, lá de Moabe. Ela deixou a casa do seu pai, ela deixou a casa da sua mãe, ela deixou os seus parentes, ela deixou os seus deuses, e ela disse para Noemi: eu quero te seguir. O teu povo será o meu povo. Eu escolho, o teu Deus será o meu Deus. E Ruth transformou a sua vida entrando para a linhagem real, por causa da sua escolha. Isso mostra o poder da decisão. Outra mulher que também fez uma escolha e mudou a sorte do seu povo, Esther. Esther capítulo 4, versículo 16, fala da história de Esther. Diz lá no versículo 16: vai e ajunta todos os judeus. Ela disse:
que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ela diz isso porque ela não poderia ir na presença do rei sem ser chamada. Havia uma lei que dizia: se uma pessoa fosse na presença do rei sem ser chamada, significaria a morte. O rei mandaria matar aquela pessoa. Então ela não poderia ir lá interceder pelos judeus, pelo povo judeu, a não ser que o rei apontasse o cetro para ela alcançasse favor. Então Esther diz: olha, convoca todo o povo judeu, diz que nós vamos jejuar de dia e de noite, por 3 dias, ninguém come nada, porque eu preciso ir à presença do rei. E se o rei me matar, ok, mas se eu achar graça, eu vou conseguir salvar o povo judeu, porque havia um decreto de morte sobre o povo judeu. Ela tinha que fazer uma escolha, e a escolha dela passava pela sua vida. Ela poderia morrer, e a Bíblia diz que ela foi em direção ao rei, e o rei apontou certo para ela, e ela alcançou ali a graça e o favor de Deus. Mas o interessante é que primeiro ela usou o espiritual, o céu. Ela convocou todos para o jejum, e depois ela usou o material. Ela foi até o rei, e por causa disso o povo judeu teve um livramento que até hoje eles comemoram, por causa da decisão de uma mulher, por causa de uma escolha de uma mulher. Outro que fez uma escolha, mas escolha errada, por exemplo, Judas. Mateus capítulo 26, do 48 ao 50, diz assim: e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus fez uma coisa com Judas que eu nunca faria, e você também nunca faria. Jesus chegou para Judas e disse: amigo, chamou ele de amigo. Jesus estava dizendo: amigo, se você se arrepender, eu te perdoo. Jesus estava dizendo: amigo, se você mudar de ideia, eu te perdoo. Jesus estava dizendo: amigo, ainda dá tempo de você tomar uma decisão. Jesus estava dizendo: amigo, ainda dá tempo de você fazer outra escolha. Jesus disse para Judas: amigo, a que vieste? Fez algo que você jamais faria para um traidor. Jesus chamou ele de amigo. A que vieste? Ainda dá tempo de você escolher outro caminho. Ainda dá tempo de você realizar outra escolha. E em Mateus 27:4, Judas, depois de um tempo, ele volta e ele diz assim: eu pequei traindo sangue inocente. E eles disseram, que nos importa? Isso é contigo. O sacerdote deixou Judas sozinho, jogou toda a culpa para ele. Judas voltou lá e disse: pequei traindo sangue inocente. Nós pecamos contra Jesus. O sacerdote disse: nós não, você pecou contra Jesus. Nós não temos nada a ver com isso. Ele ficou sozinho, se perdeu e depois se matou enforcado. Perdeu tudo, estragou tudo aquilo que Jesus tinha para ele. Eu pergunto a você: qual a sua decisão hoje? Qual a sua escolha hoje? Você tem um poder de escolha hoje. Eu falei agora há pouco, quando estava vindo para cá, vi a notícia na internet, que nem sei se é verdade, que estava chegando um coração novo do Faustão, um homem bilionário, e na esperança que nem se sabe se aquilo vai funcionar direito depois que ele receber. Mas qual a sua escolha hoje? Qual a sua escolha hoje diante de Deus? Hebreus capítulo 3, verso 15 diz: hoje, ele diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Ele não diz amanhã, nem depois da manhã, ele diz hoje. Ele diz: hoje,
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está dizendo hoje. Ele está dizendo, a oportunidade é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, se você puder escutar, não endureçais o vosso coração. Qual é a sua escolha hoje? O que você pode decidir hoje? Josué, no capítulo 24, verso 15, Josué disse uma coisa interessante. Josué disse: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a escolha de Josué. Josué estava dizendo para aquele povo: se você quiser escolher servir outros deuses, podem ir, mas eu já decidi, eu vou ficar com Deus. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai entrar no céu com a sua casa. Você vai entrar no céu com a sua família. Você vai entrar no céu com seus filhos. Você vai perder os seus filhos para as drogas. Não vai perder os seus filhos para o crime. Não vai perder os seus filhos para a maldição. Você vai entrar no céu com a sua família. Você vai entrar no céu com a sua casa. Você vai entrar no céu com sua esposa. Você vai entrar no céu com seu esposo. Você vai entrar no céu com seus netos. Você vai entrar no céu com a sua família, porque você decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem celebrar esse Deus nesta noite? Quantos podem celebrar esse Deus que salvou sua casa, salvou sua vida, salvou sua família? E você vai entrar no céu com a sua casa. Você pode glorificar a Ele. Decisão, escolha. Josué fez uma escolha. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus disse assim: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que interessante, abrir a porta é uma escolha. Eu decido se abro a porta ou não. Jesus disse: eis que estou à porta. E ele diz assim: eu chego e eu bato na porta. Ele não invade igual o diabo. O diabo sai invadindo. Jesus é bem educado. Ele chega à porta e bate. E ele diz: ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí ele diz: eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Abrir a porta é uma escolha. Você decide se abre a porta ou não. Você tem o poder da escolha. Você pode fechar a porta no rosto de Jesus, ou você pode abrir a porta e deixar ele entrar na sua casa. Mas quando você abre a porta e deixa ele entrar na sua casa, você verá a graça de Deus sobre os seus filhos. Você verá a graça de Deus sobre a sua casa. Você verá o favor de Deus sobre você. Quando você abre a porta para Jesus entrar, o céu entrará na sua casa. E tudo aquilo de bom que tem no céu, a sua casa vai atrair a bênção de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus disse assim: ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entrar pela porta estreita é uma escolha. Você decide se quer ir pela porta estreita ou se quer a porta larga. Jesus diz: entrai pela porta estreita. Ele dá um conselho, ele dá uma ideia, mas sou eu que decido se vou entrar pela porta estreita ou se vou pegar a porta espaçosa. É uma decisão do homem, é uma decisão da mulher, é uma decisão do ser humano. E em Mateus capítulo 6, verso 24, não há espaço no coração do homem para dois senhores. Jesus disse assim: ó, ninguém, ele disse ninguém, pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não há espaço no coração do homem para dois senhores. Não há espaço no seu coração para dois senhores. Não tem como. Ou você deixa Deus em primeiro lugar, ou Deus não pode estar na sua vida. Ou eu coloco Deus em primeiro lugar no meu coração, ou Deus não pode estar na minha vida. Porque Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ele diz ninguém. Não há espaço no coração do homem para dois senhores. Ou Deus ou o dinheiro. Ou Deus ou as coisas do mundo. Não há espaço no coração do homem. E em Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus falou sobre o inferno. Jesus disse assim, ó: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está dizendo o seguinte: você não deveria ter medo de morrer, mas você deveria ter medo de ir para o inferno. Todos nós, de alguma forma, temos medo de morrer. Quando você vai num lugar perigoso, às vezes você fala, essa área aqui é tranquila. Você tem medo de ser roubado, levar um tiro, tem medo de morrer. Se dá troca de tiro entre a polícia e os traficantes, você diz, vou passar longe daqui, porque a coisa está feia, a bala está comendo aqui, está morrendo gente. Você tem medo de morrer, eu também tenho medo de levar um tiro. Jesus está dizendo, ó, o seguinte: você não deveria ter medo de morrer, você deveria ter medo de ir para o inferno. Você está com medo de morrer, mas muitas vezes não tem medo de pecar. Você tem medo de morrer, mas não tem medo de colocar as mãos nas coisas profanas. Você tem medo de morrer, mas você deveria ter medo do inferno. Temei antes, ele disse. Jesus disse, ó, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E em Mateus 25, 41, ele diz assim, ó, que o inferno foi criado para o diabo, seus anjos e para os ímpios. Jesus disse, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Deus criou o inferno exclusivamente para o diabo e para os seus anjos. Não foi criado para os homens, não foi criado para os servos dele, não foi criado para Adão. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos e também para os ímpios. Em Mateus 25, 34, Jesus diz, então dirá aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O inferno é um lugar de tormento, o inferno é um lugar de dor, mas para aqueles que estão à direita, os que escolheram Jesus, se querem ficar com Jesus, Jesus disse, então dirá aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai. Ele diz, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muda tudo para aquele que escolhe Jesus. Muda tudo para aquele que quer ficar com Jesus. Veja o que ele diz, benditos de meu Pai. Você é bendito. Quando você escolhe Jesus e quer ficar com Jesus, sua família é uma família bendita, seus filhos são benditos. Ele diz, bendito do meu Pai. Aí depois ele diz, possuir por herança. Ele está dizendo, olha, você tem direito a uma herança, você tem direito a herdar. Possui por herança, a herança é sua. Aí vai possuir o reino, né? No reino tem o rei, o príncipe, né? E a princesa, os príncipes e as princesas. O tratamento é outro, não é escravo,
Não, no reino de Deus tem o rei, tem os príncipes e as princesas. Então no reino de Deus você vai reinar. No reino não tem mendigos. No reino tem príncipes e princesas. Não tem mendigo, não tem ninguém mendigando, né? Diz assim que está preparado. Ele diz que está preparado. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida já está pronto. O reino que está preparado, já está preparado para a minha vida, já está preparado para a sua vida. E o texto diz: está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de você nascer, Deus já tinha construído uma morada para você. Está preparado desde a fundação do mundo. Antes de seu pai ter relação com a sua mãe, Deus já preparou uma casa para você. Deus já tinha preparado uma morada para você. Deus já tinha preparado o céu para você antes de você nascer, antes da fundação do mundo. No céu não tem sem teto. Sem teto é na terra. Jesus está dizendo: sua casa está pronta, sua morada está pronta. Você tem direito à herança. Quando você escolhe Jesus, quando você diz que é de Jesus, você tem direito a uma morada, você tem direito a uma casa, porque você não é um sem teto, você tem uma morada. E o que Jesus pode me dar? Jesus disse assim: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Depois ele diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, livramento. Depois ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está falando ali da recompensa. Depois ele diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Tem um maná escondido só para quem escolheu ficar com Jesus. Tem um alimento escondido só para quem escolheu ficar com Jesus. Se você escolheu ficar com Jesus, tem um maná escondido para você. Tem um maná escondido para sua casa. Tem um maná escondido preparado só para você. O maná que Jesus escondeu para te entregar naquele dia. Se você escolheu Jesus, ele disse: eu te darei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Isso significa que macumba não pode pegar em você, porque o seu nome é novo e ninguém sabe o seu nome. Jesus disse: darei um novo nome. Então quem fizer macumba para você não vai pegar, porque você tem outro nome. Jesus te deu um novo nome. Então maldição não pega em você, não pega na sua casa, porque ele te deu um novo nome. Jesus está dizendo: eu vou te dar um novo nome. Em Apocalipse 2:26, ele diz: ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ele está dizendo: eu te darei governo. Ele está dizendo: você vai governar, você vai ter governo. Em Apocalipse 3:5 ele diz: será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A vida eterna é uma vida de honra. Jesus está dizendo: eu vou te honrar. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Quando você escolhe ficar com Jesus, vai vir para a tua vida uma vida de honra. No céu você terá honra. Vai vir para a tua vida honra, porque ele jamais vou riscar o seu nome do livro da vida e vou te confessar diante do meu Pai. Eu vou te honrar diante do meu Pai. Apocalipse 3:11, e ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Para receber a sua coroa, você vai ter que fazer uma escolha.
Ele diz: tenha cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. Corre o risco de você perder a sua coroa. Cuidado com as suas escolhas. A coroa que você vai receber, a honra de Deus que você vai receber, não depende do padre, não depende do bispo, não depende do pastor, não depende do apóstolo. A coroa que você vai receber depende exclusivamente de você. Jesus disse: olha, guarda. Ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Depende exclusivamente de você permanecer firme com Deus, escolher Deus, tomar a decisão de escolher Jesus. Eu quero ficar com Jesus. É uma decisão que só depende de você. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ele diz: eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Quando você entrar no santuário de Deus, ninguém pode te tirar de lá. Quando você entra em algum lugar, aqui no Rio de Janeiro, corre o risco de alguém te colocar para fora. Tem sala que você não pode entrar, é exclusividade. Tem lugar que você não pode ficar. Que exclusividade, alguém chega: rapaz, você não pode ficar aqui. Tem sala especial que você não pode entrar. Mas Jesus está dizendo: eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ele está dizendo que quando você entrar no santuário dele, ninguém vai te tirar de lá. Ninguém vai tirar você da sua morada. A sua morada é com Deus, e para sempre. A sua morada é com Deus, e por toda a vida. A sua morada é com Deus, e ninguém vai te tirar de lá, porque ele disse: é para sempre. Ninguém vai te tirar do santuário de Deus, ninguém vai te tirar da presença de Deus, ninguém vai te tirar da glória de Deus. Você vai entrar no santuário de Deus, porque você fez uma escolha, e ninguém vai te tirar deste lugar. Você vai estar em paz, em segurança. Ninguém vai te tirar desse lugar de glória. Apocalipse capítulo 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Promessa de Deus para aquele que escolheu ficar com Jesus. Promessa de Deus para aquele que escolheu ficar com Cristo. Aqui nessa terra você chora, aqui nessa terra tem morte, aqui nessa terra tem dor, aqui nessa terra tem angústia, aqui nessa terra tem humilhação, aqui nessa terra tem aperto financeiro, aqui nessa terra tem aperto na família. Mas diante de Deus, no santuário de Deus, diz que Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter angústia quando você entrar no santuário de Deus. Não vai ter mais depressão, não vai ter mais perda, não vai ter choro, porque você agora entrou no santuário de Deus. Você escolheu ficar com Deus. Não haverá mais tristeza sobre a sua vida, não haverá mais tristeza sobre você. Fique de pé nessa noite. Nós estamos caminhando para o final. Chamar aqui o pessoal do louvor. Você tem um poder nas suas mãos da decisão.